Você sabia que com Python dá para a gente ler arquivos PDFs, tanto arquivos que possuem texto como tabelas? É possível e de uma forma bem simples e fácil. Eu vou te mostrar passo a passo nesse vídeo, então vem comigo! Olá, se você não me conhece ainda, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e aqui comigo você é muito bem-vindo. Bora começar com o nosso conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar os pacotes, as bibliotecas do Python para ler esses arquivos PDF. Então, a gente vai utilizar o pacote Tabula e o pacote PyPDF2. Se você não tiver esses pacotes instalados ainda na sua máquina, para instalar isso é bem simples. Basta você digitar aqui pip install pypdf e pip install tabula-py. Ele vai instalar esses pacotes e depois é só você vir aqui e importar esses dois pacotes. Então você vem aqui e faz import tabula e import pypdf2. Esse warnings aqui eu só coloquei para ele ignorar avisos de mensagem de alerta, de mensagem de depreciação, esse tipo de coisa. Como eu já rodei esse código, ele não vai dar nenhuma mensagem de erro. Então vamos importar aqui os nossos pacotes, já importamos e eu trouxe para vocês aqui dois exemplos, dois PDFs. Um PDF contém texto e tabela e o outro PDF contém somente texto. Eu vou mostrar para vocês o PDF. Primeiro a gente vai ler o PDF que só possui tabelas. Então olha lá, a gente tem esse arquivo PDF aqui, tá vendo? Ele tem duas tabelas no arquivo PDF. Ele tem essa tabela aqui e ele tem essa tabela aqui. Eu peguei esse arquivo de dados da internet, são dados de amostra mesmo, tá? Só para poder trazer os exemplos aqui e ensinar vocês como que esse pacote, como que essas funcionalidades podem ser úteis no nosso dia a dia. Então olha lá, para a gente carregar, para a gente ler aquele arquivo PDF, o que a gente vai fazer? A gente colocou aqui uma variável lista tabelas, que ela vai receber o que? A gente vai pegar o nosso pacote tabula, vamos chamar o método readPDF, entre parênteses aqui a gente passa aqui o nome do arquivo, no caso é arquivo 2.pdf, e o número de páginas. Qual páginas a gente quer? A gente coloca aqui all, porque são todas as páginas. Caso você tenha, por exemplo, um PDF que tenha 100 páginas e você quer extrair uma página só, que tem uma determinada tabela, você coloca o número da página do arquivo PDF. Ele vai ler o PDF e só carrega aquela página. Vamos executar aqui. Olha lá, ele já executou. E agora a gente vai ver quantas páginas ele carregou isso. 3 páginas, tá vendo? Ele carregou pra gente 3 páginas. Por quê? O nosso arquivo PDF, se a gente olhar lá, ele tem 3 tabelas. Então ele carrega uma tabela em cada página e ele separa isso como páginas, tá? Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e vai mandar ele exibir inicialmente pra gente ver todas as tabelas ali que ele carregou. Então o que a gente faz? A gente faz um for na nossa tabela, tá? For tabela em lista tabelas e aqui a gente exibe a tabela. É um for simples, uma maneira bem simples. E aqui a gente usa esse comando display em vez do print, porque o display no Python ele deixa melhor visualmente ali quando tem muitos dados. É somente por isso, mas poderia também usar o print tabela. Funcionaria da mesma forma. Então olha lá, vamos executar. E aqui pode ver que aqui a gente fez um for passando por aquelas nossas 3 páginas e aqui a gente exibiu as 3. Então se a gente parar para olhar aqui como que ele fez isso, olha só, a primeira tabela, tá vendo? Ele fez certinho, ele importou isso certinho. A segunda tabela, ele também importou isso certinho. A terceira tabela, já deixei assim proposital para ensinar vocês a como também ajustar isso. Então olha só, a gente tem a descrição, primeiro semestre, segundo semestre, a gente tem a variação de percentual. Só que repara que aqui ele trouxe primeiro e segundo semestre essa variação de percentual em uma única coluna. Mas o ideal, vamos supor que a gente precisa disso em 2 colunas, em colunas separadas para a gente tratar isso mais para frente, seja em qualquer trabalho que a gente for fazer. Tem uma forma de ajustar isso, é bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês passo a passo. Primeiro a gente vai separar a tabela 1. Então a gente vai fazer o que? A gente coloca aqui tabela 1, coloca igual lista tabelas e coloca o índice aqui 0, porque lembra que no Python todos os índices colocam em 0. Então a gente tem 3 tabelas, o índice é 0,
1 e 2. Por isso que eu estou colocando aqui, ó, o índice 0 e aqui embaixo a gente exibe isso. Olha lá. Então a gente tem aqui somente a tabela 1. A gente começa a separar isso. E aqui são data frames. Quando a gente obtém isso, ele já vem num formato, essa tabela já vem num formato de data frame. Então a gente consegue fazer qualquer trabalho de análise e manipulação e tratamento de dados. Viu que legal que são essas funções desse pacote? Aqui a gente vai carregar somente a tabela 2 e vamos separar isso num outro data frame. Então, da mesma forma que a gente fez com a tabela 1, a gente vai fazer novamente o mesmo comando, só que aqui a gente passa o índice 1, que é referente à nossa tabela 2, por causa do índice que começou em 0. Então, olha lá, se a gente executar, e aqui a gente tem a nossa tabela 2. E agora a gente vai pegar aquela nossa terceira tabela, que ela está no índice 2, e vamos executar. E aí, essa tabela, ou seja, esse data frame, a gente vai precisar fazer alguns tratamentos nele para separar essa coluna aqui. E observe que quando a gente separou esse cara aqui, ó, ele trouxe aqui repetido, tá vendo? Ó, o cabeçalho do nosso data frame. Então, a gente vai ajustar isso agora. Só que antes, caso você não seja inscrito, se inscreve aqui no meu canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu trago uns conteúdos novos. Tudo bem detalhado, passo a passo, eu disponibilizo o código-fonte para vocês. Eu creio que isso pode te ajudar bastante. Então se inscreve aqui para você sempre ficar acompanhando os vídeos novos. E vamos voltar aqui, vamos agora ajustar essa nossa tabelinha. Olha lá, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai jogar essa nossa tabela aqui, 3, tá? A gente já pegou ela, né? Tabela 3, mas a gente vai atualizar ela de novo, ou seja, vamos manter com o mesmo nome, tabela 3, o nosso data frame. Só que a gente vai carregar o quê? Aqui a gente vai fazer uma anotação de slice. Então, essa anotação de slice aqui com 1, 2 pontos em branco na frente significa o quê? O 1 é que a gente quer pegar tudo a partir do índice 1. Qual que é o índice 1? É esse aqui. A gente vai desprezar o índice 0, certo? E aqui está em branco porque a gente quer todas as colunas. Então, quando a gente rodar isso e exibir novamente, opa, olha lá, a gente já removeu essa linha desnecessária aqui que era a repetição do cabeçalho. Eu só com um comando bem simplesinho. Agora a gente precisa fazer o que? A gente precisa separar essa nossa coluna aqui. Essa coluna que nós temos a gente precisa separar em duas colunas. E como que a gente vai fazer isso? Aqui ó, a gente vai separar a variação do percentual, que o nome dela é variação underline percentual. Então, o que a gente faz primeiro aqui? Ó? A gente vai criar uma coluna 0 e uma coluna 1, ou seja, duas novas colunas no nosso data frame, que os valores serão colocados do primeiro semestre e do segundo semestre. Em segundo, a gente vai fazer o split. O split é o que? É a gente separar strings, tratamento de strings. Por que string? Porque olha só, se a gente vier aqui ó, e colocar aqui a nossa tabela 3.info e rodar, olha como que é a nossa variação de percentual, ela é uma string, um objeto é uma string. Então a gente tem que separar isso. Como que a gente trata strings? Com o comando split. E depois a gente vai expandir essas colunas e preencher a informação separada nelas. Como que a gente faz isso? Simplesmente com uma linha de código, que é essa aqui. Então a gente está dizendo o seguinte, olha, o nosso data frame 3, ele vai receber duas colunas. Uma coluna 0 e uma coluna 1. Se fosse 3 colunas, seria 0, 1 e 2. Então tá, a gente está dizendo que o nosso data frame aqui vai ter duas novas colunas, uma coluna 0 e uma coluna 1. E aí, o que a gente faz? Então, a gente vai pegar essa nossa coluna aqui, variação percentual, tem que escrever aqui o nome do campo igualzinho está escrito aqui, tá? No nosso data frame, porque senão ele vai dar um erro que não vai encontrar o campo. Aí a gente usa o método .str, que ou seja, que a gente está falando que é uma string, .split, tá? Essa função split ele separa. Como que eu separo? Aí eu determino aqui entre parênteses como que eu quero separar. Eu quero separar por um espaço. Ah, por que por um espaço? Olha só, aqui ó, se a gente olhar, a gente não tem a separação de um espaço aqui entre essas duas informações. Se tivesse uma vírgula, a gente separaria por vírgula. Como tem um espaço, a gente diz o quê? Que ele vai cortar ali a coluna no meio quando ele achar um espaço em branco. E o expand é que a gente está dizendo que a gente vai separar isso e preencher uma separação em cada coluna. Então olha só, eu vou até separar os comandos aqui, fazer individualmente, porque aí, dessa forma, vocês vão ver no passo a passo que a gente está fazendo, fica melhor para fixar o nosso entendimento. Então olha lá, aqui eu vou só exibir de novo depois que eu fizer isso, tá? Depois que eu
inserir essas novas duas colunas. Então eu peguei aqui, ó, e rodei, olha lá, então ele executou esse comando e ele agora separou, ó, e aqui ele ficou com o nome da coluna de 0 e 1, que é o que a gente colocou aqui. Ele automaticamente coloca esse 0 e 1 como nome da coluna. Então a gente agora tem as colunas separadas, beleza? Já fizemos uma parte do trabalho. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Vou separar de novo. Nesse outro comando, a gente vai fazer o seguinte. Essa variação de percentual, a gente já separou aqui. Então a gente não precisa mais dela. A gente pode excluir. Como que a gente exclui? A gente usa o comando drop, passa o nome da coluna e o axis 1 é por quê? Porque é o eixo 1. No Pandas, no Python, a gente faz o quê? O axis 1 significa coluna e o axis 0 significa linha. Então a gente tem que passar aqui o axis 1 para dizer para ele que a gente quer excluir a coluna chamada variação percentual. Então, se a gente executar, olha lá, já excluiu a coluna, já melhorou mais ainda. E agora, para finalizar aqui, a gente ajusta o nome das colunas. Para finalizar aqui essa parte de tabelas, ainda tem a leitura do arquivo texto, tá? Então fica aqui comigo que você não vai se arrepender não. Olha lá, vamos executar aqui de novo. A gente simplesmente está falando aqui, ó, a gente passa o nosso data frame, que chama tabela3.columns, e a gente coloca igual dentro de uma lista os novos nomes de colunas que a gente quer. Pode ser qualquer nome aqui, eu coloquei esse, mas se você estiver fazendo aí depois, eu vou deixar todo esse conteúdo para você baixar, eu vou deixar o link na descrição, tanto dos arquivos PDF, como esse conteúdo do Jupyter Notebook. Aí você pode baixar e pode pôr outro nome de colunas e testando mais coisas também, porque aqui é um data frame, né? E aí a gente vai trabalhando conforme a gente tiver necessidade. Olha lá, então quando eu executar isso, prontinho. Agora a gente já tem um data frame ali bem higienizado, tudo certinho, as colunas separadas. Viu só que legal? Meu objetivo aqui é esse, é trazer sempre coisas e conteúdos que possam ir te ajudando, trazendo mais informação para você, ensinando mais coisas. E vamos prosseguir aqui. Vamos agora ler o nosso arquivo PDF que possui texto. Então deixa eu abrir aqui o arquivo para vocês darem uma olhada. Olha lá, esse arquivo aqui, ó, eu peguei um texto da internet, tá? É um texto ali, ó, é um arquivo PDF que ele tem ali um texto falando sobre ciência de dados. Então voltando aqui para o Python, então agora a gente vai ler o arquivo PDF que tem o texto. Mas o Tabula é uma biblioteca utilizada, é um pacote mais utilizado para ler os PDFs quando tem tabelas. Para ler arquivo texto, aquele outro pacote PyPDF2 ele é melhor, porque ele acaba sendo mais rápido e ele realmente lê ali os textos. Olha só, a gente vai pegar inicialmente, a gente vai salvar aqui num arquivo PDF, uma variável chamada arquivo PDF, a gente vai fazer um open, esse open é nativo do Python mesmo, tá? E a gente vai abrir o arquivo aqui, ó, arquivo 1.pdf, só que a gente tem que passar esse parâmetro aqui RB. O que é esse parâmetro? É que ele vai ler como um arquivo binário, porque a biblioteca PyPDF2 ela espera receber o arquivo num formato binário, não como um arquivo de PDF simples. Então a gente lê esse arquivo PDF com open, só que a gente está fazendo uma leitura e armazenando um arquivo binário. E depois, aqui vamos executar. E depois a gente vai fazer o que? Vai salvar numa variável aqui PDF, a gente vai então usar o nosso pypdf2.pdf-file-reader, que é o método do pacote, que vai ler o nosso arquivo PDF. Então vamos lá, já executamos, ele já leu. E aqui a gente vai simplesmente agora, inicialmente, obter o número de páginas. Olha lá, a gente tem uma página. Realmente o nosso PDF contém só uma página com um monte de texto. E aqui a gente obtém a página que a gente quer visualizar. Qual que é a página que a gente quer visualizar? É só uma, então é a página de índice 0. Se fosse um PDF com mais páginas, se você quisesse somente ler uma, você ia passar da mesma forma que fizemos com o Tabula, iria fazer aqui, passando o número da página. Então eu quero ler a página 0, a página 1, a página 2. Olha lá, então a gente executa e salva nessa variável página. E aqui a gente extrai o conteúdo da página. Então a gente vai fazer o quê? Vai criar uma variável aqui, conteúdo página, e a gente coloca igual o quê? A nossa página, que a gente obteve aqui, ponto, o método extract text. E aqui a gente vai exibir. Então olha lá, se a gente executar, pronto, ele já exibiu aqui, ó, todo o nosso texto que ele leu no nosso arquivo PDF. E aí, se a gente vê o tipo dessa variável, é uma string.
E aí a gente consegue fazer os tratamentos de string que a gente quiser, seja com as próprias funções do Python para tratar string ou com expressões regulares também, para eliminar caracteres, quebra de linha e uma série de coisas. Se você não conhece o pacote de expressões regulares, eu vou deixar o link aqui na descrição com um vídeo bem legal que eu já fiz também sobre expressões regulares. Vale a pena dar uma olhada. E olha lá, aqui ó, observe o seguinte, se a gente só exibir normal o conteúdo, ele vai aparecer para a gente as quebras de linhas. Não significa que no texto tem isso, aqui é só o formato que ele exibiu. Se a gente usar aqui um print, olha só, o print ele já exibe para a gente o texto certinho. Tá vendo da forma que a gente extraiu do nosso PDF. Viu só que legal? Aqui já tá tudo ó, num formato bem certinho, fácil de ler. E aí a gente pode fazer tratamento de texto, mineração de texto, o que a gente quiser. Pode até pegar conteúdo de um monte de arquivos grandes, PDF, ler tudo para, por exemplo, treinar chatbots, fazer análise de sentimentos e fazer uma série, uma infinidade de coisas. E dessa forma, com esses dois pacotes, a gente consegue ler arquivos PDF com Python de uma forma bem simples e rápida. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.